capítulo 3, a gente vai começar do versículo 1, tá, até o 15. Depois a gente vai pular, a gente vai pular direto para o capítulo 4, tá bom? Então vamos lá. Êxodo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Herobe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então Deus continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei ao faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus respondeu. Então Moisés perguntou: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois de você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que eu direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a você. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus continua aqui falando o que ele vai fazer através de Moisés no Egito. Agora vamos pular lá para o capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, mediante todas essas respostas de Deus e o que Deus estava falando para ele, do que ele iria operar na vida de Moisés e na vida do povo de Israel. Moisés respondeu para Deus assim: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer. Pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor Deus perguntou a Moisés: o que é isso em sua mão? Ele respondeu: um bordão ou uma vara, na NVI. Então disse: jogue-a no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Mas Deus disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou em um bordão. Então disse Deus: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Vamos fechar os olhos. Eu gostaria agora que você orasse ao Senhor. Apresente a Ele esse tempo agora. Apresente a Ele agora o teu intelecto. Apresente a Ele agora a tua concentração.
Aquieta nossa alma, Senhor. Faz-nos ouvir a Tua voz. Que nós possamos, Pai, sair dessa noite diferentes. Que a Tua palavra possa nos alcançar. Que ela possa ir até o mais íntimo, aonde nenhum homem consegue ir. Mas somente a Tua palavra consegue. Que a Tua palavra possa nos limpar nessa noite. Que a Tua palavra possa renovar essa noite. Que a Tua palavra possa nos fazer entender o compromisso que nós temos contigo. Ó Senhor, sem Você nós não somos nada. Pai, sem o Teu favor, eu não sou nada. Ó Pai, usa-nos nessa noite como Você quer. Usa-nos nessa noite, assim como Você usou a vara de Moisés. Nos usa essa noite para mostrar o Teu querer. Nos usa essa noite, Pai, para fazer entender que somente Você é Deus e Senhor sobre todos nós. O Espírito Santo, vem com a Tua unção aqui nessa noite. Nós somos dependentes de Ti. Espírito Santo, vem com a Tua unção. Nos constrange. Nos faz entender aquilo, Pai, que só Você consegue. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém e amém. Pode se assentar. Depois dessa longa leitura do texto bíblico, nós vamos entrar na mensagem em si, amém? Só que antes de entrar nessa passagem, eu gostaria de fazer um panorama com vocês, um pouquinho, sobre o porquê existimos. Porque para a gente entender, dentro do tema dessa série de hoje, para quem não sabe, o tema de hoje é justamente a pergunta que Deus faz a Moisés: o que você tem na sua mão? Esse é o tema da pregação de hoje. Mas para que a gente possa entender um pouco sobre as nossas responsabilidades, eu gostaria que a gente desse um passo atrás, a gente entendesse um pouco e tentasse responder algumas perguntas existenciais que eu e você temos. Com certeza, você já se perguntou: por que eu estou nessa terra? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Com certeza, em algum momento você já se viu desamparado. Você já pensou ou você já sentiu que a tua vida não tinha propósito. Então, para que a gente possa entender um pouco do que Deus estava querendo ensinar para Moisés aqui, a gente vai dar um passo atrás, eu vou só recapitular com vocês um panorama bíblico mesmo. E a gente vai falar um pouco de uma teologia da adoração, amém? Glória a Deus. Então, por que nós existimos? Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, no versículo 28 a gente tem essa resposta. No versículo 26, em Gênesis, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No versículo 28, Deus os coloca no jardim e fala assim: Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar, e daí por diante. Então a gente pode se perguntar: por que Deus criou o homem e o colocou nesse jardim? Para isso, a gente tem que entender um pouco da teologia da adoração. Eu quero que vocês imaginem comigo aqui, amém? É como se Deus criasse toda a terra, toda a criação. Deus faz tudo, Deus cria todo o cosmos. E dentro desse cosmos, Deus faz um belo jardim e coloca na terra. Esse jardim é como se ele fosse um templo de adoração a Deus. É como se o Deus Criador, Deus de todo o universo, Ele faz a terra e Ele coloca dentro do jardim o homem. E esse homem, então, ele representa um sacerdote. Então, o jardim de Deus, que estava no lugar chamado Éden, era como se fosse um santuário de adoração a Deus. E Deus coloca o Adão no meio desse jardim e fala: Adão, você é minha imagem e minha semelhança. Eu estou te criando a minha imagem e a minha semelhança.
Quando você está na terra, é como se fosse uma representação propriamente minha na terra. E Deus então coloca o homem lá e ele fala, só que ele não deixa o homem desamparado de propósito, mas ele fala assim: você precisa se multiplicar, sede fecundos, multiplicai, sujeitai, dominai. Esse mandamento não é um domínio sobre o outro, sobre as outras pessoas. O que Deus estava tentando dizer é, existe esse belo jardim, nesse lugar chamado Éden, que é o meu santuário. Eu coloco o homem, a minha imagem e semelhança, como um sacerdote dentro desse jardim. Por isso, multiplique a minha influência nessa terra. Por isso, expanda a minha influência, expanda a minha imagem mediante essa terra. Você vai crescer, você vai se multiplicar e você vai crescer na minha influência e toda essa terra vai ser propagada com uma adoração. Todo esse santuário vai crescer e esse santuário e esses homens vão se multiplicar e eles vão viver para adorar ao meu nome. É para isso que nós somos criados. Nós somos criados então para o louvor da glória de Deus. Efésios no capítulo 1. Paulo vai escrever assim: porque Deus os escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe para quê? Para o louvor, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Paulo então vai recapitular essa ideia. Antes mesmo do homem pecar, Deus já tinha provido para si o Cordeiro, Jesus Cristo. E vocês foram escolhidos, vocês, a igreja de Deus, foi escolhida para viver mediante a Deus, em louvor ao seu nome. Porque é para isso que nós fomos criados. Então não faz sentido nós falarmos de propósito sem nós entendermos antes o porquê nós existimos. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Mas nós sabemos aqui que Adão falhou. Adão então se transformou não mais o agente da glória de Deus, não mais o perpetuador da imagem, da semelhança de Deus na terra. Adão agora, por meio da sua livre vontade, ele se tornou o precursor do mal. Ele se tornou o agente por onde o mal começou a se perpetuar na terra. Mas vocês sabem que durante todo esse enredo bíblico, Deus nunca deixa o homem só. Amém? E sabe o que Deus faz? Deus vê homens justos. E Deus escolhe homens para que Ele pudesse se relacionar com esses homens. Mesmo mediante ao seu pecado. Deus olhou para Noé, Deus olhou para Abraão. E Deus promete para Abraão: da sua semente, de você, eu vou eleger um povo para ser meu. Eu vou fazer de você uma nação muito numerosa. Amém? E nós encontramos então aqui esse retrato. O retrato de um povo que Deus tinha escolhido para ser o povo dele. Nós podemos ver essa mesma imagem se perpetuando ao longo do Antigo Testamento e também no Novo. Deus escolhe um povo para quê? Deus escolhe um povo para os colocar numa terra prometida, para que eles pudessem fazer o quê? Para que eles pudessem adorar o único Deus verdadeiro, para que eles pudessem fazer o quê? Construir um santuário e adorar esse Deus mediante esse santuário. Então Deus escolhe um povo para si.
Esse povo é a nação de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que eu li todo o contexto para vocês. Deus encontra com Moisés e fala assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu vi que os descendentes de Abraão estão sofrendo no Egito. Por isso, Moisés, meu coração está angustiado. Ele vai falar isso: meu coração está angustiado, porque eu vi o sofrimento deles. Mas eu não vou ficar inerte ao sofrimento deles. Eu vou resgatar eles para mim. Eu vou os comprar para mim. Eu vou os trazer para uma terra que eu escolhi, para que eles possam ter a liberdade de adorar ao meu nome. E é nessa cena aqui que a gente parou agora. Deus escolheu o povo de Israel e Deus comissiona Moisés. Só que nessa conversa, e quando Deus fala tudo isso para Moisés, o primeiro questionamento de Moisés é: quem sou eu? Deus, eu entendi que você é poderoso para fazer essas coisas, mas quem sou eu? Quem sou eu para chegar até o faraó e falar: liberta aí uma multidão de escravos, que a gente vai para a nossa terra? E o questionamento de Moisés é válido. Ele estava indo perante um dos maiores reinos da época. Amém? Eu, no lugar de Moisés, talvez faria as mesmas perguntas. Quem sou eu? Mas o que Moisés não estava entendendo aqui é que não era ele que resgataria o povo do Egito. E a resposta de Deus, vocês estão acompanhando, podem acompanhar o texto se vocês quiserem, no capítulo 3. E a resposta de Deus é a seguinte: Moisés, não importa quem você é. O que importa é que eu serei contigo. A primeira coisa que nós podemos entender aqui e trazer para nós hoje é que as nossas limitações não limitam a Deus. Aquilo que nós vemos como tão difícil, aquilo que nós vemos como impossibilidades, para Deus tudo é possível. E Moisés não estava fazendo a obra dele mesmo. Moisés estava fazendo a obra de Deus. Moisés era um representante do Deus Altíssimo. Por isso não importa quem Moisés era. O que importava era que Deus estava com ele. É que Deus iria com ele. Mediante ao trabalho de Deus na terra, meus amados irmãos, muitas vezes não importa quem nós somos. Importa o comissionamento que Ele nos deu e importa o que Ele diz para nós, que Ele sempre estaria conosco. Mateus 1, versículo 28. Jesus diz para os seus discípulos assim, já no final: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desde aquele dia, meus amados irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós podemos nos agarrar nesta promessa de que nós não estamos sozinhos, mas de que Deus está conosco. Quantos se alegram nessa verdade? Amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Até nos momentos mais baixos da sua vida, até nos momentos onde você teve mais fragilidade em sua vida, você nunca esteve sozinho. Você pode ver a graça de Deus te acompanhando nesses momentos. Você pode ver a mão de Deus te sustentando nesses momentos. Nos seus momentos mais frágeis, Deus está com você. Ele não te deixa sozinho. E Moisés vai enfrentar, meus amados irmãos, uma jornada muito, muito grande. Vocês sabem disso. Ele vai enfrentar uma jornada de 40 anos.
eu posso te garantir que não foi fácil. Não foi fácil. Mas Moisés, com certeza, se agarrava nessa promessa aqui, da sarça ardente. Eu estarei com você. Philip Ryken fala assim: o êxodo não dependia da competência de Moisés, mas da presença de Deus. O chamado para o serviço de Deus sempre vem com a promessa da presença de Deus. Essa promessa é para todo o povo de Deus. Assim como Deus esteve com Moisés e os filhos de Israel, Ele também está conosco. Pois Ele nos deu a promessa da sua presença através de Jesus Cristo. Amém? Ao fazer essa promessa, Deus se deu a nós para todo sempre. É agora que temos a promessa da sua presença eterna. Do que mais nós precisaríamos? O que mais nós desejaríamos? Nós temos a Ele. Se nós temos a Ele, nós temos tudo. Amém? Outra verdade que a gente pode entender da resposta de Deus para Moisés é que o propósito das nossas vidas nasce do nosso encontro com Deus. Nós só entendemos verdadeiramente o nosso propósito, por que nós existimos, se nós temos conexão com Deus, se nós estamos na sua presença. Com certeza você já deve ter se perguntado: perguntas mais práticas, vamos colocar aqui perguntas mais práticas. Muitas vezes nós nos vemos desorientados. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, estamos vivendo uma vida com Ele. Nós caminhamos na fé, nós estamos na igreja. Mas por muitas vezes nós nos encontramos desorientados. Eu não sei se você já se encontrou nessa situação. O que eu devo fazer? Eu não vejo saída. Ou até eu vejo saída. São tantas possibilidades que eu não sei o que escolher. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que caminho seguir. Eu não sei o que eu vou decidir. Você se sente perdido. Você se sente desorientado. E a resposta para a desorientação nós encontramos em Deus. E sabe, essa desorientação, ela também é um pouco de uma leitura social dos dias de hoje. Antigamente, a gente não tinha muitas escolhas. Até de faculdade mesmo. A gente não tinha muitas escolhas. Vamos voltar a 200 anos atrás. Ou você fazia direito, ou você fazia, antigamente mesmo, 1800, você ou fazia direito, ou você fazia teologia, ou você fazia medicina. E era só para os homens também, né? As mulheres, às vezes, não tinham a oportunidade de estudar. Mas vocês entendem que, antigamente, existiam poucas escolhas. Hoje em dia, existe uma infinidade de escolhas. Hoje em dia, você pode escolher a profissão que você quiser. Hoje em dia, você tem tantos caminhos. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de roupas para vestir, de cores para vestir, de sapatos para colocar, de combinações para fazer. Às vezes, as mulheres ficam perdidas até, né? Porque é tanta opção que, às vezes, algumas pessoas até fazem confusão. Vocês entendem? É uma leitura social dos dias de hoje. A gente tem muita escolha hoje em dia. Existem muitas oportunidades que se abrem para nós todos os dias. É muito excesso de informação, as redes sociais são para nos provar isso. Uma coisa a gente escuta uma pessoa falando que a gente tem que fazer uma coisa, depois a gente escuta outra pessoa falando que a gente tem que fazer outra coisa. É muita informação, é muito tudo. A gente está na era da informação. Sabe o que isso causa, amados? Desorientação. É tanto caminho para escolher que a gente não consegue escolher um.
A gente, às vezes, para o entretenimento, a gente passa minutos e minutos e minutos tentando escolher um filme e a gente não escolhe o filme. E a gente perde meia hora tentando escolher um filme. Isso já aconteceu comigo. Por quê? Porque a gente tem muitas opções. Hoje o mundo é assim. E a gente fica desorientado muitas vezes. A gente fica perdido muitas vezes. Mas a resposta para a nossa desorientação, para essa sobrecarga cognitiva, emocional que a gente se encontra, é o descanso em Deus. É o descanso em Deus. E sabe como que a gente descansa em Deus? Na afirmação de Deus a Moisés: eu estou com você. É quando a gente entende a soberania de Deus que a gente consegue descansar. Sim, a gente tem liberdade para escolher as coisas na nossa vida. Mas quando a gente entende a doutrina da soberania de Deus, que governa sobre tudo e todos nós descansamos não em nós mesmos, mas em Deus. E oramos ao Pai: Pai nosso que estás no céu, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Por isso agora eu não vou me inquietar, eu vou descansar em você. Para que no meio dessa quietude em você, eu possa ser direcionado a escolher. Vocês entendem? Nós descansamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós nos escondemos em Deus, nós aquietamos a nossa alma em Deus, que está tão inquieta e sobrecarregada, para que então nós possamos ser achados e nos encontrar. Amém? Que essa seja uma mensagem para você hoje que está sobrecarregado. Que o Senhor possa te encontrar nessa noite e você possa encontrar alívio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui outra pergunta que Moisés faz para Deus. Moisés, quando Deus fala ainda, eu estarei com você. Moisés ainda pergunta assim: tá, eles não vão acreditar em mim. Não é essa pergunta ainda. Ele fala assim: tá, beleza. Mas quando eu for falar com os israelitas, e eles me perguntarem assim: quem me enviou? O que eu vou falar? E Deus fala assim para ele: Moisés, fale para eles que eu sou o que eu sou. Deus responde assim: quando eles perguntarem quem eu sou, responda: Yavé. Yavé é o nome pessoal de Deus. Yavé é o nome da aliança pactual de Deus com Israel. Yavé era um nome sagrado para os israelitas, se tornaria. Por meio dessa resposta, Deus estava se revelando a Moisés e falando assim: Moisés, eu vou estar com vocês, sim, mas Moisés, eu quero mais que isso. Eu também quero que vocês me conheçam. Eu quero me revelar a vocês. Eu sou o que sou. Eu vou ser o Deus que vou prover tudo para vocês. Eu vou ser o Deus que vai resgatar eles do Egito. Eu vou ser o Deus que vai manter vocês no deserto. Eu vou ser o Deus que vai dar terra para vocês. Moisés, eu não só estarei com vocês, como eu quero ser o Deus de vocês para me relacionar com vocês. A adoração em Deus não implica só nós seres humanos aqui dando adoração a Ele, mas implica também um relacionamento. Implica numa reciprocidade. Devemos nos relacionar com esse Deus.
Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, amados. Assim como o povo de Israel não estava sozinho no deserto, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada com Deus. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada com Deus. Deus nos resgatou. Assim como Deus resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito e os colocou na terra prometida, Deus nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho. Hoje, assim como eles eram o povo de Deus, hoje eu e você, nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o privilégio de carregar o seu nome. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um pacto com Ele. Ele é o nosso Deus. E Ele sempre estará conosco em todos os momentos em que nós precisarmos. Por isso, meus amados irmãos, Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 10. Portanto, Coríntios, portanto, igreja do Senhor, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Se somos o povo de Deus, somos o povo que vive para engrandecer o nome de Deus. É isso que Lutero, nas suas 5 solas, falou. Soli Dei Glória. Falei o latim tudo errado, mas é isso aí. O que Lutero falou? Vivemos para a sua glória. Vivemos para a sua glória. Que isso possa entrar no seu coração hoje. Sabe por que é importante a gente falar isso? Porque antes de entender a comissão que Deus nos deu para servir e trabalhar, nós precisamos entender o porquê nós fazemos isso. Porque senão vai ser só ativismo. Porque senão vai ser só na força do meu próprio braço. Mas Moisés, ainda inseguro, Moisés lança a terceira pergunta para Deus. Tá, eu vou falar tudo isso para o povo. Mas como eles vão acreditar em mim? Moisés ainda está inseguro. Moisés ainda não entendia. Então Deus faz assim, ó. Moisés, eu vou deixar algo prático aqui para você. Eu estou tentando te explicar por meio das minhas respostas. Mas Deus, então, parte para algo prático. E Deus não responde Moisés com uma resposta. Porque Moisés pergunta, como eles vão acreditar em mim pela terceira vez? E Deus responde com uma outra pergunta. Deus olha para Moisés e fala assim, o que é isso na tua mão? Moisés, o que é isso na tua mão? E Moisés fala, é uma vara. Então Deus dá o comando, joga no chão. E quando joga, a gente já sabe, essa vara vai se transformar em uma serpente. Moisés fica surpreso. E o que Deus está tentando mostrar para Moisés aqui, através desse exemplo prático, é que... Como é que eu vou falar isso? Moisés, assim como essa vara virou uma serpente, porque eu quis. Moisés, você é só uma vara. Mas é uma vara
que sobre o comando de Deus se transforma no que eu quiser que ela se transforme. Você é só um pedaço de madeira. Moisés, você é só pó. Mas quando eu comando a essa vara, ela pode fazer maravilhas. Sabe o que acontece com essa vara, meus amados irmãos? Capítulo 4, versículo 17. Deus fala assim: leve na mão essa vara, porque com ela você fará milagres. Versículo 20. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados em um jumento, partiu para o Egito e levava na mão a vara de Deus. Agora não é mais a vara de Moisés, agora é a vara de Deus. Agora não é mais a vara do pastor Moisés, era a vara de Deus. Agora não era mais um pedaço de madeira sem vida, era a vara de Deus. Capítulo 7. Eu não vou ler, que não vou ter tempo. Mas Deus usa essa vara para fazer os prodígios. Arão jogou a vara diante do faraó e ela se tornou em serpente. E os magos foram lá e transformaram também a vara deles em serpente. Mas a vara de Arão foi lá e comeu a vara dos outros. Arão foi lá, estendeu a vara sobre o Nilo e ele se tornou em sangue. A vara foi usada para manifestar as pragas das rãs, dos piolhos, do granizo, do gafanhoto. A vara foi usada para fazer uma pedra jorrar água. A vara foi usada por Moisés, por Deus, através de Moisés, para abrir o mar vermelho, para uma multidão de gente passar no meio do mar, sem ter lama nos pés. Porque a vara de Moisés vira a vara de Deus. E sabe o que eu quero te dizer com isso? Que não existe pessoas pequenas no reino de Deus. Não existe pessoas pequenas no reino de Deus. Você, meu amado irmão, é uma vara nas mãos do autor e do criador de todo o universo. Por isso, nessa noite, Ele está te chamando. Obedeça ao meu chamado e se torne uma vara nas minhas mãos, para que eu possa expandir o meu reino, para que eu possa expandir a minha influência nessa terra, para que eu possa, para que vocês possam literalmente viver, para engrandecer, para louvar, para glorificar o nome do Senhor, o meu nome, o nome de Deus. Glória a Deus. Esse livro que me marcou profundamente é do Francis Schaeffer. E o título do livro é Não existe pessoas pequenas, não existe, se eu não me engano, é lugares pequenos. Isso, não existe pessoas pequenas, não existe lugares pequenos. Ele vai falar o seguinte: o fato de Deus ter usado de tal maneira um simples pedaço de madeira sem vida pode ser um brado de encorajamento para cada um de nós. Embora, meus irmãos, nós sejamos limitados, fracos em talentos muitas vezes, sejamos fracos em energia física, às vezes em força psicológica, nós não somos nada menos do que um pedaço de madeira. A vara de Moisés que se transformou na vara de Deus é um símbolo para nós. Que mesmo em meio às nossas limitações, nós podemos ser úteis na mão de Deus. A verdadeira questão aqui não é se Ele pode nos usar como Ele quer, para fazer o que Ele quer. É se nós estamos a serviço dEle. A verdadeira questão aqui é se nós estamos consagrados
ao autor da vida. A questão não é se Ele pode nos usar. Meus amados irmãos, eu sou tão limitada. Você também, com certeza, já deve ter pensado isso várias vezes. Como eu sou limitada. Como eu não consigo, mediante aos desafios da vida, mediante aos desafios, às vezes, do próprio reino de Deus, de servir a Deus, eu me sinto tão limitada, ou limitado. Com certeza você pensou isso. Eu não tenho força. Mas a questão, meus amados, não é essa. Porque Deus pode nos usar, independente das nossas limitações. A grande questão aqui é, a sua vida é consagrada ao autor do universo, para que Ele possa te usar para a honra e glória do nome dEle? Para que Ele possa te usar a serviço do reino de Deus? Para que Ele possa te usar a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo? Essa que é a questão. Mas também existe uma questão bem importante. Se não existem pessoas pequenas, também não existem lugares pequenos. Como Francis Schaeffer vai falar. Sabe por que não existem lugares pequenos? Porque muitas vezes existe uma tendência no nosso coração a querer sempre estar nos lugares mais altos. Isso veio desde lá de Adão. Existe muitas vezes uma vanglória no nosso coração. E isso muitas vezes se evidencia ainda mais nos dias de hoje. Porque estamos sempre vendo nas redes sociais coisas grandiosas, viagens grandiosas. Meu Deus, sempre os melhores, sempre o melhor. Ninguém mostra o pior, é sempre o melhor. E aí a gente se acostuma a isso. Não, se Deus quer me usar, então é porque eu quero estar nos lugares grandes. Não, Deus, não conta comigo para fazer as coisas pequenas, nem para estar nos lugares pequenos. Conta só comigo para estar nos lugares grandes. Isso testa o nosso coração. Assim como Deus pode usar um pedaço de madeira sem vida. Porque, meu amado, o dom não é seu, o talento não é seu. Deus usa. Eu ia entrar, mas não vai dar tempo. Deus ensina aqui aos Coríntios sobre os dons do capítulo 12. E Ele vai falar o seguinte, ó. Eu distribuo como eu quero esses dons. E esses dons, eles visam o bem do corpo de Cristo. Não é para a tua vanglória. O dom que Deus te dá é para a edificação do corpo de Cristo. É para que o outro seja beneficiado. É para que nós possamos servir uns aos outros. Não existe dom para nos vangloriarmos. O dom é para o serviço. O dom é para que você possa servir a pessoa que está do seu lado. Então, em um mundo que só valoriza os lugares de destaque, nós devemos nos lembrar que em Deus não existe pessoas pequenas, assim também não existe lugares pequenos, porque Deus é aquele que nos olha em todos os lugares. Por isso, meus amados, mais interessados com aquilo que nós performamos, nós devemos estar interessados no nosso coração. Examine seu coração. O seu coração é consagrado à missão de Deus, independente do que ela for, independente de qual missão Deus te deu aqui nessa terra, independente do serviço que Deus te comissionou. O seu coração está totalmente consagrado a Deus? Amém? Jesus é nosso exemplo de servo. Ele vai falar assim, em Marcos, no capítulo 10. Mas Jesus, chamando para junto de si os discípulos, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles.
Mas entre vocês não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser tornar-se grande, seja o quê? Servo. E qualquer que dentre vocês quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de serviço. Amém? Podem se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Na medida que nós fomos chamados para contribuir com o reino, na medida que Deus nos comissionou para estar nesse reino, para dar louvor e honra ao nome dEle, Ele nos chama ao serviço. Deus nos chama a cooperar com esse reino, com a expansão desse reino. Vocês podem fechar os olhos. Eu queria ter só um momento com vocês. Já estou acabando o culto. Vamos cantar ao Senhor. Nessa noite, examine seu coração. Examine de verdade, meu irmão. Tenha um momento com o Senhor. Entregue a Ele. Se entregue por completo a Ele. Sabe, sem reservas. Senhor, eu quero me comprometer com a Tua missão. Senhor, eu quero me comprometer com o Teu serviço. Senhor, eu quero ser como essa vara nas mãos de Moisés. Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Você vive para isso. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos.
O nosso prazer deve ser estar na presença de Deus. Dos reis. Você nasceu para isso. Você só encontra o significado do teu verdadeiro propósito na presença de Deus. Você só encontra quietude para a tua alma na presença de Deus. Por isso a alma que está inquieta, vem aos braços de Jesus Cristo e você vai encontrar o deleite para a tua alma. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Amém, igreja. Nós encontramos a resposta às nossas perguntas existenciais, às nossas dúvidas nele. Amém? Se você está aqui e você deseja confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você nunca fez essa confissão e nessa noite você sente que Ele te chama, vem aqui. Nós iremos orar por você. Se você também se encontra perdido, se você nessa noite se encontra desorientado, se sente muitas vezes limitado por algo que aconteceu na sua vida, eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas se você se identifica com isso, se você se encontra numa situação de desorientação, vem aqui que eu gostaria de orar por você ao final do culto, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça é suficiente, porque a Tua presença é suficiente, porque Você se fez presente aqui nessa noite, porque Você nos purificou, porque Você realinhou os nossos corações em direção a Ti. Pai, nós Te damos graças por isso, nós Te damos graças por isso. Pai, que meus amados irmãos possam voltar para casa em segurança, mas que eles possam sair dessas portas mais convictos sobre o chamado deles, sobre o propósito de vida deles, que eles possam sair daqui convictos que Você é o único Senhor e Salvador da vida deles, e que somente em Você há segurança, de que somente em Você nós encontramos a quietude e a resposta para a nossa existência. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por este domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra te adorar. Boa noite, igreja. Graça e paz. Feliz dia dos papais, né? Amém. Os papais passaram bem hoje, né? Quem teve um almoço especial aí em casa, né? Uma lasanha, uma carne no forno. Glória a Deus pela vida dos nossos papais, né? Irmãos, fiquem em pé, os papais, fiquem em pé. Vamos orar pelos nossos papais, amém? Se você está aqui presente, queria que você estendesse as mãos na direção desses irmãos e vamos orar por eles. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida desses homens. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a dedicação deles dentro de casa, se doando pela família, pelos filhos, trabalhando às vezes em 1, 2 empregos, Pai, para trazer sustento para dentro de casa, para ser um exemplo de Cristo. Nós queremos orar, Deus, pela vida desses irmãos, que hoje o Teu Espírito Santo possa, Deus, fortalecê-los, que hoje, Deus, a Tua graça possa repousar sobre a vida desses irmãos e que as forças deles possam ser renovadas em Ti, Pai. Que eles continuem sendo um referencial seguro de Cristo para suas casas, que as suas esposas, os seus filhos possam olhar para eles e ver, Deus, aspectos da Tua bondade, da Tua beleza, porque o Senhor é um Pai perfeito, nós não somos, mas olhando para Ti, nós somos aperfeiçoados todos os dias. Nós declaramos a Tua bênção, o Teu favor sobre cada casa e cada família, sobre cada papai aqui presente, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses queridos, esses guerreiros
valorosos, amém? Pode se sentar, glória a Deus. Irmão, só compartilhando, o pastor Henrique está em viagem, está em Atlanta, ele foi, se não me engano, quinta-feira, né, Gustavo? Quinta-feira para Atlanta, vai ficar lá 2 semanas visitando a obra de Atlanta. Tivemos culto hoje de manhã, tivemos batismo lá hoje, amém? Você pode acompanhar pelas redes sociais lá da nossa igreja de Atlanta. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Esse não tem como errar, né? É o primeiro livro da Bíblia, amém? Gênesis 4, se você está nos visitando, você pode acompanhar pelo telão. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje, irmão, amém? Fica de pé no seu lugar se você foi achando aí. Nós vamos ler 16 versículos agora, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura, porque eu creio que ela tem muito a nos ensinar nessa noite, amém? Podemos ler? Podemos ler, igreja? Amém. A lasanha pesou aí, né? Diz assim: Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Próximo. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós queremos abrir os nossos corações. Nós não viemos aqui à toa, Pai. Nós viemos aqui para receber do teu Espírito, para receber da tua palavra. E nós nos abrimos inteiramente para aquilo que o Senhor quer ministrar, de maneira coletiva e também na particularidade do coração de cada um dos teus filhos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Bom, nós estamos em meio a uma série, e a série se chama Diálogos. Amém? Série Diálogos, que começou no domingo passado. Então, domingo passado, pastor Henrique, ele começou a série Diálogos, e pode deixar mesmo isso. Começou a série Diálogos, onde nós refletiremos a respeito de perguntas que Deus faz para o homem. E a primeira pergunta estudada no domingo passado foi: onde tu estás? A mensagem está no YouTube, você pode acompanhar por lá. E hoje, dando continuidade na parte 2, o pastor Paulo Rocha pregou de manhã na mesma temática, e agora nós vamos falar sobre essa segunda pergunta: onde está o seu irmão? Você pode repetir comigo? Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Falar sobre a dinâmica, né, de irmãos é algo interessante e tem seus desafios. Eu tenho 2 filhas, a Olivia de 4 anos e a Aurora de 1 aninho. E
a chegada da Aurora, a chegada de uma segunda irmã, a gente planejou, né, para que a Olivia pudesse receber muito bem a irmãzinha que estava chegando em casa. E nós fizemos uma preparação especial, nós compramos um presente, falamos que a irmãzinha ia trazer um presente da barriga para ela, e ela se apaixonou pela irmã, elas se dão muito bem, elas brincam juntas, e é maravilhoso. Só que agora, a Aurora já está com 1 ano e meio, já está começando a andar, já está gostando de brincar, já quer dividir os brinquedos. E agora, né, nas últimas semanas, ela começou também a querer dividir o sofá da irmã, porque a irmã senta num local muito específico do sofá. Sofá de 3 metros, a irmã gosta de sentar bem no meio, né, bem onde tem a risquinha ali. E aonde a mais nova quer sentar? Bem no meio. E agora começa essa disputa, né? E essa semana a Olivia perguntou: papai, por que eu tive que ter uma irmãzinha? Que era a irmãzinha que ela amava. Agora por quê? Eu falei: filha, é uma irmãzinha que Deus te deu para brincar com você. Ela falou: mas eu já tenho amigos. Então, irmãos, lidar com a chegada de um novo irmão, igual Caim. Caim foi o primogênito e teve que lidar com a chegada de Abel. Lidar com essas perspectivas tem os seus desafios dentro do seio familiar. Bom, nós lemos o texto, você pode continuar com o texto aberto. No verso 1 vai dizer que Adão teve relações sexuais com Eva. Então, em Gênesis 1 e 2 nós temos a criação, em Gênesis 3 nós temos a queda, e agora chegamos em Gênesis 4, onde Adão está tendo relações ali com Eva. A Bíblia não diz se foi a primeira relação sexual de Adão e Eva, né? A Bíblia usa o termo conhecer também, mas o fato é que é o primeiro termo narrado. E aí o texto vai dizer para nós que, ainda no verso 1, que engravidou e deu à luz a Caim. Então o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim. E diz: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Então aqui nós estamos após o pecado. Então esse primeiro filho de Eva já foi debaixo de dores de parto, né? Uma das consequências ali do pecado de Gênesis 3 foi que a mulher teria luz com dores. Então Caim já veio a esse mundo com dores de parto. Motivo pelo qual as irmãs amam muito Eva até hoje, né? E Caim nasceu. E olha que interessante, Caim ele chega no mundo e ele é celebrado. A Bíblia vai dizer assim, que Eva diz assim: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Ou seja, Eva celebrou o nascimento de Caim. Amém? A Bíblia não deixa claro se o Caim foi de fato o primeiro filho, mas tudo leva a crer que sim, porque lá em Gênesis 5, um pouco mais à frente, vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? Eles viveram 900 anos, então boas oportunidades para ter mais filhos, né? E Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. E Caim significa adquirido, né? Adquirido com o favor do Senhor. Então Caim expressa um favor do Senhor na vida de Adão e Eva. Aí o texto continua, né? Vai dizer assim: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Isso falando sobre Caim. Ela celebrou o nascimento de Caim. Agora de Abel, o verso 2 diz assim: deu à luz também a Abel, irmão dele. Não há celebração, não há festa, não há post no Instagram. Simplesmente ela cita que Abel também foi um filho que ela teve. Então, esses foram os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E a Bíblia vai dizer que eles cresceram. E eles cresceram e desenvolveram profissões. Então, a primeira profissão de Caim foi agricultor, trabalhava no campo. Enquanto Abel, o filho mais novo, trabalhava com o pastoreio de ovelhas. Então, só para você decorar aí na sua mente, para você ir se situando, se você não está muito familiarizado. Então, nós temos o primeiro filho, Caim, o segundo filho, Abel. Caim significa adquirido. Abel significa sopro, né? Nome significa de passageiro. E Caim, ele era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Amém? Bom, continuando então, esse é o contexto que nós estamos, né? Caim e Abel trabalhavam com a agropecuária aí, o agro e a pecuária. O que o nascimento de Abel representa para Caim? Porque Caim era o primeiro filho. O que a chegada desse irmão representou para o coração de Caim? Eu quero resumir essa chegada de Abel com 3 Ds, tudo bem? O primeiro D é o D da divisão. Agora Abel tem que dividir olhares dos seus pais com o irmão Abel. Essa chegada também representa uma diferença, porque Caim, ele era da parte do plantio,
Já Abel era da parte da pecuária, ou seja, ele era alguém diferente de Caim. Eles tinham gostos diferentes, tinham perspectivas diferentes. E o terceiro D é o D de destaque. Por quê? O irmão mais novo, como nós lemos no texto, esse irmão mais novo começa a ganhar destaque. Ele é o filho que agrada o coração de Deus ali. Então, os 3 Ds que representam a chegada de Abel. Primeiro D é o D da divisão, agora Caim não é mais único. Segundo D é a diferença, Abel não é o seu espelho. Um gostava de frutos da terra, outro gostava de pastorear a ovelha. E o terceiro D é o D do destaque, porque Abel ganhou destaque. Caim, mesmo sendo o mais velho, o primogênito, perdeu ali o lugar do destaque para o seu irmão Abel. Então vocês conseguiram perceber que a chegada de Abel foi uma chegada meio tumultuada para a vida de Caim. Amém? Então, isso é o pano de fundo desse texto que nós acabamos de ler de Gênesis capítulo 4. Bom, o verso 3 diz assim para nós: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Então o texto diz assim, que passado algum tempo, a Bíblia não deixa claro qual foi esse tempo. Certamente é um tempo onde essas crianças já haviam crescido, né? Já estavam trabalhando. Passado algum tempo, Caim oferece ao Senhor os frutos da terra. Aí nós podemos nos perguntar, nós estamos aqui em Gênesis, a lei das ofertas foi dada lá na frente só no livro de Êxodo e depois de Levítico. Não havia instrução clara bíblica para se ofertar nessa época. Aí surge a pergunta, de onde veio a intuição de Caim de ofertar, sendo que não havia lei dizendo que deveria se ofertar? Bom, existem algumas suposições, a Bíblia não deixa clara. A primeira suposição é que eles aprenderam ali com Adão, né? Adão aprenderam com seu pai a expressar generosidade. Segunda opção é que eles entenderam isso como uma dádiva que Deus havia dado e eles estavam ali retribuindo em gratidão. E a terceira opção era que foi, de fato, uma expressão natural de adoração em reconhecimento à bondade de Deus. Então existem essas 3 suposições. E o fato é que o texto nos diz que Caim, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Aí o verso 4 vai dizer assim: Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Então nós estamos aqui, os 2 irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, que era o filho mais novo, e não se agradou da oferta de Caim, o filho mais velho. Aí surge a pergunta, por que é que Deus se agradou da oferta de um e não da oferta de outro? Amém? Então essa é uma pergunta aí interessante para nós refletirmos. Por quê? Porque a iniciativa, quem trouxe a primeira oferta, foi Caim ou Abel? Caim. Caim foi o primeiro, a ideia partiu dele. Ele era o filho mais velho, ele foi o filho que foi festejado por sua mãe. A ideia de ofertar veio de Caim, mas Deus não se agradou da oferta de Caim, se agradou da oferta de Abel. Bom, irmãos, aqui nós temos algumas reflexões. Primeira reflexão, pano de fundo. Deus não amava mais Abel que Caim, mas Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Amém? Então Deus não amava mais um do que o outro. Segundo, Deus vê primeiro o coração do adorador e depois a sua adoração. O texto vai dizer que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então o objeto da rejeição ou da aceitação aqui não foi simplesmente a oferta, mas primeiro foi o coração. Porque a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta. A primeira rejeição aconteceu na motivação que Caim estava ali ofertando o seu fruto. Terceiro ponto importante a ser dito, fazer primeiro, porque Caim fez primeiro, a ideia veio dele. Fazer primeiro não significa fazer da maneira correta. Amém? Reino de Deus não é funcionalismo público, né? Quem chega primeiro tem a prioridade, a preferência. Amém? Então, essas 3 reflexões são importantes para nós, né? Acho que não vai passar aqui, a gente vai seguindo. Bom, então Deus rejeita a oferta de Caim. Existem algumas suposições do porquê Deus rejeita a oferta de Caim. A primeira suposição é em relação à natureza da oferta. Amém? A natureza da oferta. Porque um trouxe uma oferta vegetal e o outro trouxe uma oferta animal.
Você, irmão, você ia gostar mais de receber um pepino ou uma picanha? Deus, né? A primeira suposição é que Deus se agradou mais da oferta. Mas nós vimos que Deus primeiro se agrada do coração de Abel, não simplesmente da oferta. A segunda suposição é em relação ao apontamento da oferta. Alguns vão colocar nesse texto uma característica mais profética. Por quê? O Cordeiro de Deus que viria a ser imolado, né? Era através de um derramamento de um sangue de animal. E a oferta de Abel foi o derramamento de um sangue de animal. Então alguns vão dizer que esse derramamento do sangue de animal de Abel era um apontamento para o sacrifício de Cristo que viria a acontecer. É uma perspectiva mais profética. E existe uma terceira perspectiva também, que eu me assemelho mais a essa, que é em relação à qualidade e à motivação da oferta. Porque o texto vai dizer para nós, irmãos, que não era simplesmente a oferta, porque logo mais para frente, no livro de Levítico, Deus estabeleceu a oferta de cereais, ou oferta de manjares, que é a oferta de frutos, e a oferta também das partes gordas. Então, os dois elementos, cereais e também as ofertas das partes gordas, foram estabelecidos por Deus. Amém? Então não era simplesmente sobre a condição ali daquela oferta que estava sendo colocada. E o texto vai dizer para nós a respeito da motivação. O texto diz para nós que Caim, ele trouxe um fruto do seu trabalho. Ele trouxe um fruto. Mas Abel não. Abel, ele trouxe os primogênitos do seu rebanho. Ele trouxe os melhores animais e as partes gordas dos seus animais. Então percebe a diferença? Caim traz um fruto. Ele traz um fruto qualquer. Mas Abel não. Abel, ele traz das primícias do seu rebanho. Ele traz a melhor parte do seu rebanho. Ele traz as partes gordas, que eram consideradas nobres. As partes gordas em Levítico eram dedicadas ao Senhor. Elas eram queimadas ao Senhor. E Abel traz o melhor dessa oferta. Amém? Então aqui só algumas reflexões, né, que eu já disse para vocês, que nós já passamos. E agora também só um resumo. Não está dando certo, vamos abandonar isso, né? Vamos abandonar isso. Bom, então, a oferta de Abel não era uma oferta feita de qualquer maneira. E o texto de Hebreus, coloca para mim, por favor, Hebreus 11, 4. Hebreus, capítulo 11, verso de número 4. Vai falar para nós, Hebreus 11, que é a galeria ali dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram pela fé. Vai trazer ali uma citação de Abel. E Hebreus 11, 4 vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? Então esse texto vai dizer para nós, lá no Novo Testamento, lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, vai dizer que a oferta de Abel, além de ser da melhor parte do seu rebanho, das partes gordas do seu rebanho, a Bíblia nos diz no Novo Testamento que Abel ainda ofereceu pela fé. Ou seja, a motivação e a qualidade da oferta de Abel chegaram até Deus de maneira mais agradável. E por isso Deus se agrada da oferta de Abel. Amém, irmãos? Então aqui, Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Amém? E também nós estamos falando sobre quantidade. Lá no Novo Testamento, a Bíblia fala a respeito da oferta da viúva, que ela não tinha muito, ela tinha poucas moedas, mas aquele pouco que ela tinha, ela deu a Deus de todo o seu coração. Então não estamos falando sobre quantidade, não estamos falando sobre quem pode mais, estamos falando sobre uma disposição de coração, de adorar a Deus com o melhor que você tem nas mãos. Não é uma comparação de quem tem mais talentos, de quem tem mais habilidades, de quem tem mais recursos, de quem tem mais condições, mas é a significância daquilo que está nas nossas mãos, que nós entregamos a Deus com toda a dedicação, com todo o amor do nosso coração. Amém? Wiersbe vai dizer assim: Abel trouxe o que tinha de melhor e procurou verdadeiramente agradar a Deus. Caim, porém, não teve essa atitude de fé. Amém? Então a oferta de Abel, ela agradou o coração de Deus. Porque, irmãos, o Senhor nos ama de maneira igual, amém? Todos nós somos amados por Deus. Mas todos nós não agradamos a Deus da mesma forma. A Bíblia vai dizer para nós, lá em João 14, 21,
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a linguagem do amor de Deus é obediência. Então agradar a Deus está relacionado a cumprirmos os seus decretos, a agradarmos aquilo que Ele designou para nós. Amém? E Abel teve essa intenção. Então, irmãos, esse texto de Caim e Abel, a oferta de Caim e Abel, é um convite para nós nessa noite. É um convite para nós refletirmos a respeito das intenções do nosso coração, da motivação do nosso coração. Porque, irmãos, Deus depositou em nós a semente de inspiração, o fôlego de vida. E será que nós temos dado a Deus uma oferta de Caim, que é uma oferta, mas talvez não seja a melhor oferta que Abel deu, que era dos primeiros rebanhos, que era a parte gorda das suas primícias, e que pela fé Abel ofertou? Será que muitas vezes nós estamos entregando a Deus no modo automático? Será que muitas vezes nós estamos entregando uma oferta, fazendo por causa do rito, fazendo por causa do costume, fazendo por causa que o nosso nome está na escala? Ou será que o nosso coração ainda tem resquícios de um coração que entrega pela fé, porque reconhece que não era digno de ser salvo, que não era digno de ser perdoado, que não era digno de receber dádiva qualquer de Deus, mas porque recebeu, porque foi muito perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama, por isso ele começa a dedicar o seu coração totalmente a Deus. O seu fôlego de vida é para o Senhor, o seu fôlego de vida é para que a glória de Deus seja resplandecida aqui na terra. E aí você começa a falar assim: bom, o que Deus me deu? Deus me deu talentos, Deus me deu habilidades, Deus me deu um coração, Deus me deu o fôlego de vida. Eu vou entregar minha vida completamente ao Senhor por todos os meus dias. Amém? Então o coração de Abel pastoreia o nosso coração. Que nessa noite nós possamos ter esse coração. Sermos lembrados a respeito que não é só o fazer pelo fazer. Não é simplesmente o funcionalismo pelo funcionalismo. Não é simplesmente atividade pela atividade. Mas é a oferta das primícias, das partes gordas da nossa adoração, daquilo que é expresso para Deus como um ato de devoção, de gratidão pela fé. Não é para sermos reconhecidos, não é para alguém ver que a gente postou no Instagram e que a gente está fazendo, não. Mas é porque é um fruto de alguém que entendeu, que recebeu uma incumbência do Senhor e quer partilhar isso com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, aqui na comunidade também e por onde quer que vá, que nós possamos resplandecer esse ofertório vivo, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Que a nossa vida possa ser uma oferta agradável a Deus. Amém. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi. Para quê? Para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Todos os nossos dons, meus dons e talentos, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, assim. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Que o mundo possa ver, que a sua casa possa ver, que os seus vizinhos possam ver, que o seu ambiente de trabalho possa ver a glória do Senhor sendo resplandecida através de um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém. Graças a Deus. O texto do verso 5 diz assim: mas não para Caim a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Irmãos, se coloque agora no lugar de Caim, porque todo mundo quer ser Abel na história, né? Quantos querem ser Abel na história? Eu quero ser Abel. Mas muitas vezes a gente é tentado a ser um pouco de Caim, porque para pensar comigo. Caim era o filho mais velho. Caim foi celebrado. A ideia de ofertar primeiro veio de Caim. E quem chegou depois é que ganhou o aplauso?
o reconhecimento. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos essa conta? Mas eu cheguei primeiro, eu empreendi primeiro, eu tive a ideia primeiro, eu me dediquei primeiro, eu comecei a trabalhar primeiro e parece que chegou gente depois de mim e começou a colher primeiro do que eu. E por vezes o sentimento de Caim, irmãos, ele ronda o nosso coração e a gente vai caindo nessa armadilha da comparação. E a pergunta surge, né? Por que o favor de Deus está sobre a vida do meu irmão e não sobre a minha vida? Por que ele comprou a casa que ele queria? Por que ele fez a viagem que ele queria fazer? E eu estou aqui, passando calor em Campo Grande, correndo na Afonso Pena, tomando água de coco, aleluia. E o nosso coração começa a dialogar com o coração de Caim, e a gente muitas vezes cai no perigo da comparação. O verso 6 diz assim: então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui, irmãos, nós estamos vendo uma tentativa de Deus, antes de Caim cometer o pecado, de Deus tentar salvar o coração de Caim. Falando: Caim, se você também fizer o bem, se você oferecer a sua oferta da maneira certa, da forma certa, a sua oferta também será aceita, Caim. O que Deus estava tentando fazer aqui com Caim é dizer que ele não estava numa competição com o seu irmão Abel, mas que na verdade ele estava em falta com as suas próprias incumbências. O que Deus estava tentando alertar Caim é que não era sobre uma competição com Abel, mas era a respeito de Caim olhar para si mesmo e poder rever os seus conceitos e poder também entregar uma oferta agradável ao Senhor. E o pecado estava à porta. Então, irmãos, é possível sentir a comparação surgindo e nós não alimentarmos isso no nosso coração. Deus chegou até Caim. E eu creio que Deus está falando com muitos nessa noite, que não é sobre uma comparação da sua vida com a vida do seu próximo, mas é a respeito da sua jornada, da sua trajetória com o Senhor. Amém? Não é sobre quem chega primeiro, é sobre agradar o coração de Deus em toda e qualquer circunstância. E nós não vamos ganhar sempre, a gente já é maduro aqui na EDES para entender isso. Mas é sobre ter um coração que agrada ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Verso 8. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Foi uma tentativa de Deus, né? De preservar Caim. Mas o verso 8 diz: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim ouviu o que Deus disse, ou não, irmãos? O texto diz assim: infelizmente, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro assassinato na Bíblia aconteceu dentro de um ambiente de culto. Cuidado, irmão, brincadeira, misericórdia. Misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer, 1 João 3:12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. Ele vai dizer que as obras de Caim eram más. Judas 1:11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então esses dois textos, né, são textos do Novo Testamento. 1 João, nós vimos 3 textos já que falam de Caim no Novo Testamento e Abel, né? Vimos Hebreus 11 falando sobre Abel, e agora 1 João 3:12, falando dos caminhos de Caim, que eram caminhos maus. E Judas 1:11 falando desse caminho de Caim, que pensava só em si mesmo, que olhava só para o próprio umbigo, que era alguém beligerante, alguém que vivia e fazia e conformava as suas comparações. O verso 9 diz assim: depois de Deus, né, ter tentado repreender Caim, Caim não ouve, Caim mata o seu irmão. E agora o verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então aqui, nós entramos na pergunta, nós estamos na série Diálogos, né? Estava trazendo aqui o contexto. Estamos na série Diálogos, perguntas que Deus faz para nós. A primeira pergunta da primeira parte é: onde tu estás? A primeira pergunta Deus fez para Adão. Agora aqui, a segunda pergunta dessa série, a pergunta que Deus faz para Caim: onde está o seu irmão? Aqui, irmãos, obviamente não é uma pergunta geográfica. Deus não estava querendo saber onde Abel estava, como se Abel tivesse sumido do radar de Deus e Deus não soubesse onde estava a localização geográfica de Abel, não. Aqui era uma pergunta para o próprio Caim poder se conscientizar do seu ato. Caim, onde está o seu irmão?
Era como se Deus estivesse dizendo para Caim: Caim, o que você fez com a instrução que eu te dei? Caim, você ouviu a minha voz? Ou você caiu no erro, no engano da comparação, Caim? Ou você deixou o seu coração se beligerar, criar raízes de amargura em relação ao seu irmão e ouviu a voz daquele pecado que estava te rodeando? Será, Caim, que você caiu no engano da comparação, irmãos? Para o diabo tirar alguém dos caminhos do Senhor, tirar dentro da igreja, ele não precisa aparecer, ele só precisa por vezes colocar algumas sementes no seu caminho, e uma delas é a comparação. E a gente vai se comparando, porque o outro foi valorizado, porque o outro foi reconhecido. E por vezes, se nós formos olhar, irmãos, eu dou certa razão para Caim, porque ele foi o primeiro. Se fôssemos olhar simplesmente para esse sentimento, mas o que Deus tentou orientar Caim é falar: Caim, não deixe esse sentimento te dominar. Sabe o que eu acho lindo da Bíblia? É que a Bíblia não despreza os nossos sentimentos. A orientação de Deus foi: Caim, não deixe esse sentimento te dominar. Ou seja, é possível ter esse tipo de sentimento, mesmo sendo crente, lavado e remido com o sangue de Jesus. É possível o seu coração cair nesse engano da comparação. É possível esse sentimento rondar o nosso coração. Mas o que Deus orientou Caim é falar: Caim, não deixa isso te dominar. O que eu acho lindo da palavra de Deus é que ela não nos deixa de fora, né, das verdades do coração humano, mas ao mesmo tempo ela nos dá um caminho, uma ponte para nos tirar disso, que é não deixarmos ser dominados por toda tentativa de engano no nosso coração. O Evangelho, irmãos, reconhece sim as nossas fragilidades, as nossas debilidades, mas o Evangelho não nos deixa sermos refém dos nossos próprios sentimentos. Talvez chegou aqui nessa noite com o coração encainizado, inventei a palavra agora. Pode registrar no Aurélio, que essa foi o que inventei. A raiz de Caim, sentimentos que não provém do Senhor. Caim estava comparando, mas pode ser qualquer sentimento que não corresponde à vontade do Senhor para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite com sentimento de inferioridade. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo alguém não amado, dia dos pais. Talvez você não recebeu o amor do seu pai como você deveria receber. Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração em frangalhos, com o coração doído, e você tem razões e motivos para estar com o coração assim. Mas o Evangelho é o lugar que diz assim para nós: meu filho, eu sei que o seu coração dói, mas não deixe isso te dominar. Eu tenho remédio, eu tenho a cura, é a minha presença entrando no seu coração e construindo um novo caminho para a sua história, para a sua jornada, porque em Cristo ficam para trás, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você pode, mesmo com uma história triste, se sentir amado pelo Senhor, se sentir aceito pelo Senhor, se sentir especial para o Senhor, se sentir alguém digno de receber a presença de Deus dentro do seu coração. Aleluia, aleluia. Caim, onde está o seu irmão? A pergunta é: o que nós estamos fazendo com os sentimentos que nós sabemos que não provém de Deus? A gente sabe, irmão, quais são os sentimentos do nosso coração que não provém do Senhor. A gente sabe. Sabe aquela vontade de parar? Você acha que é Deus que está colocando, falando assim: vai, meu filho, eu te criei com um propósito, mas eu quero ver você paradinho agora. Sabe aquela vontade de desistir? Sabe aquela vontade de se sentir alguém menor? Isso provém de Deus? Você sabe que não provém. Deus falou para Caim: Caim, não deixa isso te dominar, Caim. Você pode sentir, mas não deixa isso te dominar. Porque nós podemos renovar. O que é a beleza do Evangelho? É que nós sentimos. Mas nós podemos ser, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí você vai lendo a palavra e você vai ver que existe um alguém que entregou a vida dele por você, derramou o sangue dele por você e te amou. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, que nós não éramos dignos. Então a gente olha para a palavra de Deus e fala assim: então a minha vida tem sentido, então a minha vida tem significado, então alguém se importou por mim. E aí a nossa mente vai sendo renovada pela palavra do Senhor. Aleluia. Será que nós temos cuidado do nosso irmão, da vida do nosso irmão, do coração do nosso irmão? Porque às vezes, irmãos, nós não matamos como Caim fisicamente, nós não cometemos um homicídio real. Mas por vezes nós matamos de outras formas, não é isso? Às vezes nós matamos na alma o nosso irmão. A gente entra
nesse ringue virtual que a gente cria. E aí nós vamos às vezes matando com palavras. Porque, irmãos, existem palavras que ferem. Existem momentos certos de dizer algumas coisas. E uma palavra mal colocada debaixo de um ambiente de comparação fere o nosso irmão. E Caim pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? Será que nós temos cuidado do coração do nosso irmão? Há palavras que ferem, há conversas que não edificam, há informações que não precisam ser jogadas sobre alguém naquele momento. Há ambientes que nossa função deveria ser trazer alívio e não aumentar o peso. Será que nós temos guardado o nosso irmão? Porque às vezes o homicídio não é de fato realizado como uma obra, mas às vezes é no coração, às vezes é na relação, às vezes é numa palavra mal colocada. O irmão está lá empreendendo, batalhando. Aí essa semana sai a notícia: Magazine Luiza, 50 milhões de prejuízo. Irmãos, não está fácil não no Brasil. Você pensa duas vezes antes de empreender. Palavras que não edificam. Tem palavras que ferem. O irmão já é palmeirense, não precisa lembrar que ele não tem mundial. Tem palavras que ferem. No casamento, às vezes nós não estamos guardando o nosso irmão, porque é o seu cônjuge, mas é um irmão em Cristo. E a gente, por vezes, cai nesse engano. Quantas famílias sendo destruídas às vezes, porque ficam falando, não guarda as palavras. Não tem um momento certo de falar, aí fala da família. Não, porque o seu pai fez isso, não, porque sua mãe fez isso. Aí fala da sogra, não guarda o coração do esposo, não guarda o coração da esposa, no ambiente de trabalho. Guardar o coração do nosso irmão. Você pode dizer assim: eu sou guardador do meu irmão. Amém, amém. Nós precisamos, irmãos, cuidar uns dos outros. Na igreja, o irmão está sumido. O irmão está turistando. E aí chega e fala: irmãos, que isso? Você está sumido, você desviou, irmão, que isso? Palavras que... Você pode falar: irmão, como você faz falta aqui na nossa comunidade. A sua presença é importante, eu estava sentindo a sua falta. Cuidado com guardar o nosso irmão. Foi o que Caim não fez. Caim não guardou o seu irmão. Nós precisamos, irmãos, aprender a guardar os nossos irmãos. Isso só é possível mediante um novo coração. E nós precisamos abençoar e guardar a vida do nosso irmão, amém? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vamos lá, somos corpo, somos corpo. Totalmente ligado. Uma família. Para. Você pensou bem que você está cantando? Sem qualquer falsidade. Pastor, estou cantando pela fé, isso, amém? É difícil, essa letra é difícil, irmãos. Quando eu ministrava louvor, eu tinha dificuldade de cantar essa música, viu, Neto? Porque é uma letra muito forte. Porque às vezes a gente está encaizado nas nossas relações. Aí o irmão passa perto da gente: tudo bem com você? Você não está nada bem. Aí você faz o quê? Não, está tudo certo, irmão, está tudo bem. Estou sentindo sua falta. Está tudo bem. E às vezes a gente está falando mal por trás, não é não? Sentimento equivocado. Vamos cantar agora de novo, mas tendo essa consciência, falando assim: Senhor, eu sei que meu coração às vezes é um coração que é tentado a ser como o de Caim, mas eu quero cantar pela fé, declarando a tua palavra, renovando a minha mente, sabendo que existe um modo certo de guardar o meu irmão. Amém? Somos corpo. Somos corpo. Totalmente ligado. Uma família. Oh, Jesus, nos ajude, Pai. Expressando a glória do Senhor. Que guarda o seu irmão,
guarda o coração dos filhos. Está vivendo uma situação financeira caótica, mas guarda o coração do filho. Querido irmão, precioso és para mim, querido. Que o Senhor nos ajude, Pai, a guardarmos os nossos irmãos, as nossas relações, a guardarmos os nossos filhos. Às vezes chegamos em casa tão cansados, a gente às vezes acaba despejando os filhos. O Senhor ajude a guardar o coração do nosso cônjuge, do nosso irmão. Nós tenhamos uma diferença entre Caim, de sabermos nos responsabilizar pelo nosso irmão. Amém, queridos? E tem gente que pensa tanto no outro também que esquece de si, né? Existe um equilíbrio, existe um tempo certo de dizer cada coisa. Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Então a pergunta hoje é: quem é o nosso irmão? Temos nossos familiares, temos os nossos irmãos, nosso ambiente de trabalho, mas também nós estamos em meio a uma sociedade. E por vezes nós não consideramos o nosso irmão aquele que às vezes pensa diferente de nós, que tem uma posição política diferente, que tem uma corrente ideológica diferente. E a gente não quer se sentar na mesa, e a gente quer rejeitar aquele que pensa diferente de nós. Mas eu creio, irmãos, que nós temos um chamado, um mandato cultural, de entendermos como irmão todos aqueles que podem até pensar diferente, mas são filhos do mesmo Pai, às vezes ainda só não descobriram e não confessaram isso diante do Senhor. Quem é o nosso próximo? Quem nós temos guardado? Quais foram as consequências, irmãos? Caim, após ter matado seu irmão Abel, teve consequências. Ele era agricultor, e a consequência foi que a terra não daria fruto e ele seria errante pela terra. E o texto é lindo, irmãos, que vai dizer para nós assim: e Deus foi até Caim. Agora, quero te fazer uma pergunta. Se você fosse Deus, você foi lá, avisou Caim: Caim, não deixa esse sentimento de dominar Caim. Caim ouviu o que Deus falou, gente? Caim foi lá e matou o seu irmão. Se você fosse Deus, o que você faria agora? O texto diz que Deus vai até Caim mesmo após o seu erro. Se fosse com o esposo, com a esposa ia falar o quê? Eu te avisei. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é tão linda, que mesmo diante do nosso erro, o Senhor vem até nós. Talvez hoje você está se deixando ser dominado por sentimentos que você sabe que não vêm do Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor está indo até você, indo até o teu coração, tocando em você de uma maneira especial nessa noite. Porque Ele não desiste de nós, Ele é o nosso Pai. Amém? Irmãos, e Caim se torna alguém que todos teriam motivo para rejeitar. O texto do verso 14 diz assim: hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. Então Caim ficou desprezível, Caim ficou radioativo, Caim ficou com medo de morrer, porque onde ele chegasse, ele estava com medo de alguém matá-lo, porque ele cometeu um ato pecaminoso. No dia do seu erro, irmão, quem fica perto de você? Caim estava assim nessa situação. Tivemos um fato recente agora na história do nosso país, né? Um homem que dava muitas festas, tinha muitas pessoas perto de si. Na hora da festa em Trancoso, estava todo mundo perto do Vorcaro. Mas agora, onde ele está? Caim estava nessa situação. Quem ficou perto do Bruno Guimarães quando ele errou o pênalti? Caim estava fugitivo, estava com medo de morrer. Mas o texto diz, irmãos, que Deus vai até Caim quando todos te desprezam, quando você está esquecido, quando você não é digno de receber amor, porque você sabe que o ato que você cometeu não agradou o coração de Deus. Quando você está lidando com o remorso de uma situação que você sabe que você não deveria ter tomado aquele caminho, mas pelos reveses da vida, pelas nuances da vida, você tomou um caminho que hoje você se arrepende. A Bíblia vai dizer que foi nessa situação que Deus foi até Caim. Por mais desprezível que tenha sido a sua atitude, por mais remorso que você tenha sentido,
por mais que o sentimento de estar indigno diante do Senhor esteja hoje no seu coração, hoje o Senhor vai até você, porque o amor dele é impressionante, é invisível. Amém. É um amor que vai até nós, vai atrás da ovelha que se desgarrou. Amém. E o Senhor vem ao nosso encontro. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Amém? E sabe o que acontece? Deus vai até Caim no seu momento de maior desprezo. E Caim estava com medo de morrer. E Deus diz assim: Caim, eu vou colocar um sinal em você. Existem algumas discussões sobre o que é esse sinal. Alguns vão dizer, como Lutero e Calvino, que era um sinal invisível, mas que preservava Caim. Outros vão dizer que era um sinal visível, mas a Bíblia não deixa claro. Existem correntes erradas, né? Que nem são dignas de nota. Mas fato é que Deus coloca um sinal em Caim, para que Caim fosse preservado. Então aquele sinal, alguns vão dizer no decorrer da história, né? É vergonhoso para nós, aquele sinal era a cor de pele, que era a cor de pele negra. Vergonhoso isso na história da igreja. Mas aquele sinal não era um sinal de maldição sobre Caim, era um sinal de preservação, onde Deus colocaria um sinal em Caim, para que ele estivesse preservado daqueles que queriam matá-lo. Então o sinal de Caim não é um sinal de maldição, é um sinal do favor do Senhor. Amém? E a pergunta de hoje é: onde está o seu irmão? E eu creio que essa palavra pode nos conduzir a olharmos para dentro de nós mesmos nessa noite e sondarmos o nosso coração para reconsiderarmos possíveis caminhos, porque o Senhor, Ele vem até nós. Se algo te incomodou, se algo mexeu no seu coração, talvez seja como Deus falando com Caim: Caim, esse sentimento aí, Caim, não deixa isso te dominar. Talvez a graça de Deus esteja repousada, e eu creio que ela está repousada nesse ambiente, para cuidar dos nossos corações. Quem somos nós nessa história? Talvez nós sejamos Caim, que estamos entregando qualquer coisa para o Senhor. É o que resta, é o que sobra, é uma adoração parcial. E a reconsideração, para quem está assim, é reconsiderar, é aprender a dar o seu melhor a Deus, a dar o seu melhor novamente. Meditação lá em Colossenses 3:23. Essa eu vou colocar slide. Dá para colocar slide? Coloca para nós, para a gente encerrar a mensagem. É o último slide. Não, esse aí é da palavra, né? É o último slide, os dois últimos slides. Quem somos nós nessa história? Como está o nosso coração? Pode passar, por favor. Volta. Volta mais dois. Volta mais um. E chegamos. Aleluia. Quem somos nós nessa noite? Talvez nós sejamos Caim, que estamos entregando uma adoração parcial. Talvez a reconsideração seja aprender a dar o melhor do seu coração. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Ou talvez nós sejamos Caim, e o nosso coração está caindo no erro da comparação. A gente tem comparado a nossa vida com a vida do próximo. Acontece mais rápido na vida do outro. Por que o outro está vivendo e eu não? A reconsideração é aprender a estar contente. E Paulo vai dizer em Filipenses 4:11: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque sabemos que o Evangelho não é uma caixinha de promessas, né? Mas é a certeza e a convicção de uma companhia que estará conosco em todos os momentos. Se aconteceu na vida do seu irmão, celebre. Apareceu lá, a irmã casou, celebra, curte, bate palminha. O irmão conquistou algo, celebre. Não caia na comparação. Ou talvez você seja Caim,
que esteja matando o seu irmão com palavras, não fisicamente, mas com palavras. Talvez o seu jeito de matar é cortar relações, é parar de responder, é não responder a pergunta do WhatsApp, é deixar de seguir na rede social, é cortar relações. A reconsideração talvez seja entender que você também não merecia ser perdoado e você foi perdoado. E o desafio do Evangelho é amarmos como fomos amados. Então talvez esteja na hora de você perdoar, mesmo que alguém tenha te ferido e mesmo que você tenha razão. Olha o que diz Mateus 5,7: vá primeiro reconciliar com o Senhor. Não espere ele vir, vai você. Próximo. Talvez você seja também o Caim após o assassinato. Talvez nós sejamos, que estamos com o coração altivo, né? E precisamos se arrepender e ouvir a repreensão do Senhor. Porque se o Senhor está repreendendo, é porque Ele nos ama, segundo diz Apocalipse. Ou talvez você esteja como Abel, fazendo tudo certo, está pagando os impostos em dia, bastante imposto, aleluia, está servindo ao Senhor com todo o coração, está amando pessoas, está perdoando, está expressando Cristo no seu caminhar. Nós queremos ser igual a você, viu, irmão? Nos ajude a ser igual a você, fazer tudo certo. A reconsideração, na verdade, é continuar fazendo o que é certo. Gálatas 6,9 vai dizer o quê? Não nos cansemos de fazer o bem. Por que não nos cansemos de fazer o bem? Porque às vezes até fazer o bem cansa, né? Você faz tanto, você se doa, às vezes não é reconhecido. Mas se lembre que você não está fazendo pelo reconhecimento, você está fazendo como uma devolutiva de um coração que oferta ao Senhor aquilo que recebeu. Então esse talento que você tem é só uma resposta de adoração a Deus. Não é porque você é bom, não. A gente não merecia nada. Deus, por misericórdia, te entregou talentos, habilidades, o fôlego de vida. Então não tem como a gente ficar orgulhoso diante daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Os recursos que Deus te deu. É graça de Deus sobre a sua vida, fruto do seu esforço. Mas se não fosse a graça de Deus te impulsionando a acordar todos os dias, você não conseguiria produzir o que você produz. É uma resposta sim da sua dedicação, mas talvez você precise reconhecer que é o Senhor que está te dando força, te dando sustento, te dando capacidade, habilidade. Sabe aquele negócio que você faz, que nem você acredita que fez? É o Senhor te dando graça. Não se canse de fazer o bem. Ou talvez você seja o Abel que está sendo injustiçado, o Abel que fez primeiro, chegou primeiro, mas chegou outro e sentou na janelinha no seu lugar. Não é igual a Jennifer da janelinha do avião. Meu Deus, o que eu lembrei disso agora? É o TDAH, irmãos, né? Vai, traz alguns exemplos. Você chegou primeiro no voo, comprou lá uma passagem boa e chega alguém e senta no seu lugar. Você está se sentindo injustiçado, igual Abel. Você fez, não foi reconhecido. Você se dedica em casa, lava a louça, limpa a casa, cuida dos meninos e talvez não recebeu reconhecimento. O maridão também, talvez está se doando, trabalhando, ralando, talvez não foi reconhecido. Talvez você entregou a sua vida inteira dentro de algum ministério e outro foi reconhecido porque soube lidar melhor com as mesas, com as relações, com os jogos de interesse. E hoje o Senhor está te dizendo: meu filho, você não faz por causa do homem. Tudo que você fez chegou para mim como uma oferta de Abel, como um sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Nós não fazemos por homens, irmãos. Nós oferecemos uma oferta de adoração a Deus. Se você está sendo injustiçado, o nosso Senhor também foi. Ele não merecia, morreu numa cruz. E às vezes a gente não quer nem um pouco sofrer algum tipo de injustiça. Sofrer injustiça nos molda, nos pastoreia a termos o coração de Cristo, que sendo injustiçado, permaneceu fiel até a morte de cruz. Sofrer um pouco de injustiça faz bem para o nosso coração. Só aplauso mima o nosso coração, mas a injustiça molda o nosso coração para ser parecido com o de Jesus. E você continua caminhando, não por causa do reconhecimento, mas é porque a sua vida pertence ao Senhor. E um dia você vai ouvir: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia.
Os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem em sua vida ao fiel Criador e continuem fazendo bem. Quem nós somos nessa noite, irmãos? Quem nós somos nessa noite? Quem o seu coraçãozinho está tentado a ser? É o coração de Abel? É o coração de Caim? Todos nós temos um coração que precisa ser aperfeiçoado de glória em glória, para sermos conforme a imagem de Cristo. Eu queria convidar você nessa noite a colocar o seu coração diante do Senhor. Você não veio aqui não veio à toa aqui, irmão. Dia dos Pais, você podia ficar em casa comendo o resto da lasanha, pedir uma pizza. Você veio aqui e o Senhor quer te marcar essa noite. Feche seu coração, nós vamos cantar grupo de louvor. Cantar essa canção desde o início. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, você coloca o seu coração. Eu também, irmãos, tenho as minhas arestas, tenho coisas que precisam ser visitadas e tocadas pelo Senhor. Vamos todos como comunidade colocar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, faz uma obra no nosso coração. Nós queremos agradar o seu coração. Vamos cantar o Senhor desde o início da canção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixar. Ele te encontra nessa noite. Ele te encontra nessa noite. Só pra me encontrar, não posso comprar.